ao orar aqui, eu falei sobre aqueles que creem e os que não creem, e isso nós constantemente ouvimos sempre sobre ser salvo, não ser salvo, incrédulo ou crente. E no mundo que nós vivemos hoje, apesar de todas as predições dos cientistas no final do século XIX, no começo do século XX, quando começou a pintar as ideias novas a respeito de evolução e tudo que o mundo começou a interpretar, o mundo científico, a respeito do que era a origem do homem, como ele veio à Terra, o que é o homem, o que significa tudo isso. E foi interessante porque era com as ideias de Darwin, né, sobre a evolução, veio todo um pensamento falando, bom, está tudo errado, porque não é assim como está escrito na Bíblia, né? E então os filósofos, os estudiosos, cientistas na época, começaram a prever que no século XX seria o século em que o homem ia abandonar totalmente a ideia da existência de Deus. E que nós já passamos pelo século XX, já estamos no XXI, e o que nós temos visto é exatamente o contrário, né? Porque nunca o homem falou tanto de Deus como agora, apesar de toda a ciência, apesar de tudo que nós vemos, de todos os avanços que nós conseguimos. Mas essa ideia que veio da ideia do evolucionismo trouxe também uma das maiores tragédias que houve no século XX, que foi as guerras mundiais. E na segunda, principalmente, onde as ideias evolucionistas daqueles malucos, né, entre eles o campeão deles, que era Hitler, de que eles tinham que fazer uma raça melhor, uma raça pura, e eles começaram então a selecionar quem era e quem não era capaz de viver. Tudo isso baseado apenas em teoria, que é a teoria da evolução. E a tragédia terminou em que nunca se perdeu tantas vidas como na Segunda Guerra Mundial. Milhões e milhões de pessoas destruídas. Então, tudo aquilo que estavam abandonando com respeito à existência ou não de Deus, eles começaram a ver, pera um pouco, a coisa é um pouco diferente disso. O homem sempre foi assim. Ele sempre fez os conceitos do que ele acha que Deus é, do que ele acha que ele mesmo é, e ele sempre quer estabelecer as bases de como ele deve se relacionar com esse Deus. Essa ideia humanista de que o homem tem um sentimento da existência de Deus e ele vai procurar Deus e de qualquer forma ele vai agradar a Deus através de qualquer coisa que ele estipule que seja suficiente para agradar, e tenta fazer isso. E quando ele traz para Deus essas coisas e não é correspondido, ele se vira contra Deus, que é o que nós vemos, o caminho que Caim tomou, né? Deus falou, se você trouxesse aqui uma oferta conforme foi pedido, não seria aceito, mas ele quis trazer do jeito que ele queria trazer. E ele se fechou profundamente irritado com Deus e culminou em matando o seu próprio irmão. Nós sempre fomos ensinados, desde pequenininho, alguns preceitos morais. Por mais que uma família seja desestruturada, sempre os pais tentam transmitir aos seus filhos alguma coisa. E esses princípios morais sempre é aquela história, olha, se você não ficar bonzinho, Deus te castiga. Quantas vezes nós ouvimos isso quando criança? Olha, se você não fizer tal coisa, Deus do céu não gosta. Olha, se você fizer isso, Deus vai se agradar de você. Você vai ser uma pessoa que vai ter bastante bênção e tudo mais. Então, a pergunta que fica é, por que esse sentimento de que eu tenho que agradar a Deus? Por que o homem fica constantemente tentando achar meios de se aproximar de Deus? Porque ele bem sabe que ele está longe de Deus. Como ele sabe isso? Porque ele é uma criatura
criada por Deus, que não permaneceu no seu estado, por desobediência a Deus, caiu em pecado, entrou com o pecado a morte passou a todos e todos morrem. Nós sentimos em nosso corpo isso dia a dia. Nós sentimos isso. E essa sensação de que falta alguma coisa existe. E eu gostaria de ler um trecho na palavra de Deus, porque a Bíblia, esse livro que nós temos diante de nós, se tem uma Bíblia aí aberta diante de você, é uma boa coisa que você tem. Leia, porque a palavra de Deus é de Deus. É diferente de todos os outros livros que possam existir no mundo. Se vocês forem abrir o livro da evolução de Darwin, é as ideias de Darwin a respeito do homem. Se vocês forem ali abrir um livro de Plutão, são as ideias de Plutão a respeito do que o homem é, a consciência do homem e tudo mais. Quando você abre a Bíblia, não tem um autor homem aqui, mas é Deus comunicando ao homem o que ele quer. E o homem constantemente busca outro jeito de fazer a coisa. E isso que esse trecho que nós vamos ler, nós vamos ver o contraste de dois homens que se encontram com essa pessoa chamada Jesus Cristo, que esteve como homem aqui na terra, sendo Deus se fez homem e veio aqui na terra. E esses dois homens, um jovem e rico e um cego, eles tiveram um encontro com esse Senhor. E nós vamos ver o contraste desses dois para mostrar exatamente o que Deus quer nos ensinar a respeito de salvação. Então vamos abrir em Marcos capítulo 10. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, o Senhor Jesus pondo-se a caminho, correu para ele um homem, em outro evangelho diz que era um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Essa passagem aqui é muito interessante porque é muito mal interpretada, né? Muitos aqui deduzem do que leu aqui que o Senhor Jesus quer é que nós vendamos tudo, nos desfaçamos dos nossos bens materiais para entrar nos céus, não é isso? Não é essa a ideia que passa aqui? Mas prestem bem atenção no que o Senhor Jesus está falando. Porque a palavra de Deus, ela é um pouco aqui, um pouco ali. Nós não temos uma coisa assim que você pega um versículo e ele é absoluto a verdade. Mas ele, em todo o contexto, ele vai dizer a ideia de Deus a respeito do que ele quer fazer ou falar. E aqui exatamente acontece isso. Essa resposta do Senhor Jesus, na realidade, não é o que Deus quer para o homem que seja salvo, mas é a resposta à pergunta que esse homem fez. Esse homem
Vamos voltar no versículo 17. Um jovem rico corre atrás do Senhor, se ajoelha diante dele e lhe pergunta: bom mestre, se dirige a ele como bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem ansioso, que tinha posses, tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, era jovem ainda. Vocês podem imaginar um jovem ter bastante dinheiro, não é uma coisa normal, né? Porque o normal é que depois de muitos anos batalhando e tal, e no trabalho, e juntando, e aprendendo, você vai melhorando o que você ganha, até que você atinge um nível da sua vida de estabilidade, aí você se aposenta e tudo mais. Mas já jovem, rico, é uma coisa muito rara, a não ser aqueles que herdaram dos seus pais. Mas um jovem rico não é um negócio normal. E ele era. Mas ele tinha uma coisa com ele, uma ansiedade aqui. Ele tinha um problema. Ele não se sentia salvo. Ele sentia que faltava alguma coisa. Tanto que ele vai diante do Senhor, se ajoelha, prestando homenagem. Uma coisa muito boa de se fazer, de se ajoelhar diante do Senhor, né? Aqui, à primeira vista, parece que esse homem realmente era uma pessoa desejosa de fazer a vontade de Deus. Mas nós vamos ver que não é exatamente isso que acontece. Porque quando ele fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, qual seria a resposta esperada desse mestre, desse bom Senhor? Responder para ele aquilo que ele perguntou. Qual é a resposta do Senhor? A resposta não tem nada a ver com a pergunta. Olha a resposta, versículo 18. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? O ponto da questão aqui é o seguinte: ele se aproxima do Senhor como um mestre, apenas um mestre. Ele não via o Senhor Jesus como Deus mesmo. Porque o Senhor Jesus responde isso aqui: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. A resposta dele, se ele realmente soubesse diante de quem ele estava se ajoelhando, era: mas tu és Deus. Mas ele não responde isso. Esse homem não fala isso para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então fala: já que você quer se aproximar de mim na base das obras, então vamos lá, vamos então ver. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. A resposta, qual foi? Mestre, ainda continua chamando ele de mestre, não chama de Deus. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Que orgulho, que coisa, não? Um jovem, rico, e tem guardado todas essas coisas desde a mocidade. No Antigo Testamento, era a promessa para Israel que aquele que guardasse a lei teria prosperidade. Por essa razão é que os discípulos aqui se assustam e se maravilham, falando: mas escuta, então como é que fica? Se ele tinha todas essas posses, é porque ele fazia tudo certinho. Quem vai entrar no reino dos céus então? Se ele tinha prosperidade porque ele guardava a lei. Ele está falando que ele guardava desde a mocidade. Mas o que é guardar a lei? Quantos mandamentos eu tenho que guardar para ser justificado? O que vocês acham? Quantos? Nós ouvimos vezes e mais vezes dos 10 mandamentos, né? Dos 10, quantos deles eu preciso guardar para garantir meu lugar nos céus? Vou fazer uma outra pergunta então. Dos 10, qual deles nós podemos quebrar? Alguém sabe a resposta? Nenhum. Se eu guardar 9 mandamentos e errar em um, eu errei. Porque é isso que a lei faz. A lei traz à tona que nós não conseguimos guardá-la. É isso que traz. A lei é perfeita, boa e santa. A lei não está errada. Mas nós não podemos guardar essa lei. Porque não há nenhum sequer que seja bom, a não ser Deus. Então, nesse sentido, o que os discípulos perguntaram tem toda a razão. Quem poderá, pois, salvar se é assim a coisa? Se nós não podemos guardar a lei, como é que eu vou ser salvo então?
Bom, se você quer se aproximar diante de Deus por suas obras, essas são as bases das obras. Vocês querem? Esse não é o caminho que Deus quer para o homem. Mas vamos entender por que o Senhor pergunta isso para ele. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Vamos abrir em Lucas, capítulo 10. Nessa passagem aqui, o Senhor pergunta a um homem também uma coisa. 10:25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse já não era um jovem rico, mas era um doutor da lei. Ele sabia toda a lei. Essa era a função dele. Em Israel existiam os mestres e os doutores da lei. Eles estudavam a lei e aplicavam essa lei para o povo e ficavam ali vigiando a coisa. E ele, tentando o Senhor, ele faz uma pergunta, e o Senhor fala para ele: que está escrito na lei? Como você lê essa lei? Ele era mestre, doutor na lei. A resposta: amarás ao Senhor teu Deus, versículo 27, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Romanos, capítulo 13. Agora aqui é Paulo falando sobre isso. Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Eu vou roubar. Espera um pouco. Mas eu vou tirar de meu irmão, do meu próximo. Se eu amo ele, eu não roubo. Adulterar. Espera um pouco. Eu vou cometer um ato com alguém que não é minha companheira, não é minha esposa. Eu não estou amando minha esposa. Eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Qualquer mandamento aqui, fala qualquer um deles. Cobiçar. Não vai cobiçar. Se eu estou cobiçando um que não é meu, eu não estou amando meu próximo. Então tudo se resume nisso. Esses dois mandamentos. Todos os mandamentos resumem então em amar a Deus e amar o teu próximo. Ele estava falando que ele estava fazendo tudo isso. Mas o Senhor quer mostrar para ele que ele não estava amando o próximo. Por quê? A hora que ele fala: faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Mas só isso? E fica pobre? Não. Vem e me segue. Por quê? Vamos voltar lá em Marcos 21, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Terás um tesouro no céu. O Senhor Jesus não estava falando para ele vender tudo e ficar na pobreza. Não era voto de pobreza que o Senhor Jesus estava pedindo para ele fazer aqui. Ele estava fazendo uma troca. Você dá tudo que você tem, que eu vou dar um tesouro muito maior. Um tesouro lá nos céus. Porque tudo que ele tinha aqui na terra, ia ficar na terra, gente. Ninguém jamais consegue levar os anéis para o céu. Não tem um ditado? Vão-se os dedos, ficam-se os anéis? É verdade. Basta ver. Visitem as tumbas dos faraós, aquelas carruagens
de ouro, toda aquela riqueza que eles tinham, eles punham tudo na tumba, porque os faraós acreditavam que existia uma vida após a morte. Eles morriam, daí eles iam ressuscitar, eles acreditavam na ressurreição. E eles iam ressuscitar com todos os bens que eles tinham. Então eles punham tudo na tumba. Onde estão isso daí hoje? Uma boa parte está na Inglaterra, outra parte na França. A maior parte já foi derretido por ladrões, porque hoje se encontra tumbas e mais tumbas de faraós saqueadas. Acredita-se até os próprios sacerdotes eram os que roubavam esse ouro e escondiam depois para ninguém perceber. Mas esse ouro ficou aqui, está aí rodando, está na coroa, talvez seja parte de uma joinha que você tem de ouro, uma correntinha de ouro. Pode ter ouro aí que estava no pescoço do faraó. Por que não? É o mesmo ouro, não mudou. Está aqui na terra, ninguém leva nada. O Senhor Jesus está propondo para esse homem rico, jovem, está propondo: dá tudo isso, e eu vou te dar muito mais, eu vou dar teus tesouros nos céus, porque lá é onde você vai passar a eternidade. Onde que eu quero garantir que meus bens fiquem? Onde eu vou estar sempre, não é assim? Nós não temos o nosso dinheiro. Onde você deixa seu dinheiro? Jogado, tudo espalhado pela casa? Não. Ou você põe no banco, ou você põe num cofre, você põe em um lugar seguro. Certo? Por quê? Porque é seu. Você guarda ele. Alguns guardam tão bem que esquecem e perdem. É verdade. Mas onde eu posso pôr os meus bens, que eu vou poder gozar deles por todo o resto da eternidade? Nos céus, que é onde nós vamos estar, queremos estar. Porque o que esse jovem queria era: como farei para herdar a vida eterna? Põe o tesouro seu nos céus, que é lá que você vai estar. Você vai ter esse tesouro. Essa proposta do Senhor é uma das melhores propostas que se pode ter. Não é verdade? Qualquer investidor concordaria comigo aqui. Qualquer bom investidor concordaria. Eu vou trocar papel, moeda, ouro, joias preciosas que ficam aqui na terra por uma coisa que você vai levar para o resto da eternidade. Não é o resto da sua vida, não é mais os tantos anos que você vai viver aqui na terra. Você vai morrer e vai ressuscitar e vai ter esses bens lá guardados. É isso que o Senhor Jesus está falando para ele. E o que ele faz? Pobre jovem, contrariado, versículo 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quantas propriedades ele possuía? Muito menos do que ele podia ter nos céus. Muito, muito menos. Muito menos. Quem teve mais propriedade na face da terra até hoje? O homem mais rico que pisou até hoje essa terra? Salomão. Onde está o dinheiro dele? Aqui na terra ainda. Ele já foi há muito tempo, mas está tudo aqui. Não foi para nenhum lugar não. Está aqui na terra. Então, se você quer se aproximar de Deus, baseado naquilo que você acha que você deve fazer, como esse jovem que veio falando: o que faço? O que diz a lei? Eu tenho feito tudo isso. Eu quero que você diga para mim que eu estou fazendo certo. Quando o Senhor Jesus fala: vai e vende tudo, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso, porque ele amava o que ele tinha. Mas, em fazendo isso, ele praticamente selou seu destino, porque ele acabou de quebrar um mandamento. Ele não amou o próximo. Ele não amou o próximo. Ele tinha a cobiça, ele tinha aquele negócio de aquilo é meu, e não queria dar para ninguém. Mesquinho. Agora, o contraste que eu quero mostrar é esse outro homem que o Senhor Jesus vai encontrar. Esse aqui ele encontrou, esse jovem vem encontrar com o Senhor, e ele vem buscando o Senhor, falando com o Senhor, enquanto o Senhor estava em Jerusalém, na Judéia, né? Esse outro homem aqui, ele vai encontrar a caminho de Jericó. Capítulo 10 mesmo de Marcos, versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu,
estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui esse homem, cego, mendigando à beira do caminho. Aparentemente aqui, a única propriedade que ele tinha era a capa. Certo? Porque quando o Senhor chama aqui, ele lança de si a sua capa e levanta e vai ter com Jesus. Esse homem está no caminho, sem enxergar. Ele não podia jamais correr que nem o rico e se ajoelhar diante do Senhor, porque ele não sabia nem onde o Senhor estava, porque ele não via nada. Mas ele ouve que existe um homem chamado Jesus de Nazaré que está passando por aí. E como cego, ele fala: bom, é só gritar o nome dele, eu vou ter que gritar aqui, ele vai ter que me ouvir. Ele vai me ouvir. E ele faz isso. Jesus, filho de Davi, não mestre, filho de Davi. Ele está falando aqui de descendências. Ele está falando, esse é o filho de Davi. Ou seja, rei. Está reconhecendo o Senhor Jesus aquilo que ele é mesmo. Não o outro querendo chamar só de mestre e ficou só no mestre. Mas ele fala uma coisa mágica. Se é que a gente pode chamar de mágica, mas tem misericórdia de mim. Quando o homem se aproxima de Deus, falando, tem misericórdia de mim, o que ele está reconhecendo é que eu sou um miserável, eu não tenho condições de chegar na tua presença, e só por sua misericórdia isso pode acontecer. Tenha misericórdia de mim. Não há na face da terra nenhuma pessoa que tenha pedido por misericórdia de Deus e tenha ouvido uma resposta diferente dessa do que esse homem ouviu. Não tem. Os homens que se aproximam do Senhor, se orgulhando daquilo que faz, como esse rico, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, eu guardo a lei. A resposta do Senhor é como se o Senhor estivesse cortando ele, né? Do rico, a gente presta bem atenção, ele fala: mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? É como dar uma cortada no papo. Eu não vou nem conversar com você. Não existe bom. Por que você me chama de bom? Não há nenhum bom senão Deus. Aqui esse cego clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama outra vez e outra vez, até o Senhor falar: chama ele, traz esse homem aqui. Aí, apesar da população em volta ali, o povo em volta mandar ele se calar, fica quieto, está atrapalhando o mestre, que todos só viam ele como mestre. O Senhor, parando, te manda chamar. Chamam o cego, ele vem, e olha que interessante. O jovem rico pergunta para o Senhor Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus para, manda chamar esse homem e vira para ele e fala: o que você quer que eu faça? As bases para aproximar de Deus não é o que você pode fazer por Deus, mas o que Ele quer fazer para você. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Que se você quiser vir na base do que você pode fazer para Deus, tá bom, então vamos lá. Vamos nas bases do que você pode fazer. Os 10 mandamentos, você sabe? Fala para mim eles. Faz eles? Desde a mocidade. Então vai vendo tudo que você tem e dá para os pobres. E vem e me segue. Eu te dou um tesouro nos céus. Ah, não dá. Pronto, já caiu no pecado. Já não amou. Ele mostrou claramente isso para esse rico.
Mas esse pobre, cego, mendigo, não tem nada para oferecer. Não tem nada. Não consegue nem ver esse Senhor que ele ouviu falar, esse Jesus de Nazaré. Não consegue nem ver. Ele tem que clamar alto, mas ele clama certo: tem misericórdia de mim. O Senhor para, chama e fala: que queres que te faça? Que queres que te faça? Se você, toda a sua vida, tem tentado agradar a Deus, e isso é um diálogo que a gente ouve vezes e mais vezes por aí. Eu tenho tentado fazer o meu melhor. Eu tenho dado o melhor de mim. Eu tenho procurado ser uma boa pessoa. Não existe uma tolice maior do que essa. O homem falar que está tentando ser bom. Porque não tem. O homem não é bom. Não há ninguém. Eu estou citando isso, mas eu gostaria de ler na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 3, 9. 3, 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, os gentios, só nós, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso somos nós. Deus está falando de nós, isso é o que Deus vê de nós. Não é o que nós pensamos de nós mesmos, é o que Deus pensa de nós. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, quando o Senhor aqui fala: o que você quer que eu faça? A resposta dele: que eu veja. Era o que faltava para ele, era ver. Ele queria ver. Vamos voltar então em Marcos 10, versículo 49. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quando aqueles que estavam mandando ele ficar calado falaram para ele: olha, levanta que o mestre está chamando, ele imediatamente lançou a sua capa. Como eu disse, eu acho que era a única posse que ele tinha, mas ele deixou para trás. O Senhor não pediu para ele falar: deixa a sua capa aí e me segue. Não. Chama ele. Chamaram e ele largou tudo e foi correndo lá. Foi correndo. E aí, quando Jesus pergunta: que queres que te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Viu o quê? Qual foi a primeira coisa que esse cego viu? Qual foi a primeira pessoa que ele viu? O Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus fala para ele? Vai o seu caminho, vai para o seu caminho. A tua fé te salvou. O contrário do que ele falou para o rico. Porque para o rico ele falou assim: vende tudo que você tem e me segue. Ele não seguiu, porque ele tinha muito, ele ficou triste, ficou todo desanimado. Esse aqui o Senhor não pediu para seguir nada. Falou: vai para o seu caminho, a tua fé te salvou. Ele segue o Senhor Jesus. A diferença é que esse homem teve os seus olhos abertos e viu seu Salvador. Aquele queria se justificar diante do seu mestre, e quando foi dito o que ele tinha que fazer, ele não quis fazer, nem sequer seguiu a Deus. Ele não quis aceitar as coisas eternas, porque ele queria as temporais, as que se veem agora. Esse pobre mendigo aqui, que mal enxergava, nem enxergava, passou a enxergar o seu Salvador, viu o seu Salvador e o seguiu. Essa noite aqui, todos nós viemos aqui sabendo que ia ouvir da palavra de Deus. Se todos aqui já creem em Jesus, sabem muito bem que é exatamente o desejo de Deus em salvar os pecadores, salvar o homem. O Senhor Jesus ama o pecador. Olha que interessante, quando esse jovem rico faz aquela pergunta para ele, o Senhor Jesus ouve a resposta dele e, olhando para ele, o amou.
O amor de Deus foi revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele veio a esse mundo se entregar por você. Ele não veio aqui para você se entregar para Ele, não. Ele veio se entregar por você. Ele veio aqui para mostrar qual é o caminho que Deus preparou para o homem se reconciliar com Deus. Ele não veio aqui pedir de vocês, nenhum de nós, sacrifícios. Ele veio pedir apenas fé, crer no Senhor Jesus. Mas se tem alguém aqui essa noite que ainda pretende agradar a Deus fazendo alguma boa obra, alguma coisa, eu digo claramente que não é por obras. Não é por obras. Vamos abrir em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Paulo está falando aqui dos cristãos de Éfeso, está falando para eles a respeito de quem eles eram, como foi o processo com eles de salvação. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos como nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a salvação é por graça. E graça é um ato de Deus em nos dar aquilo que não merecemos. E a misericórdia de Deus é Ele não dar aquilo que merecemos. A misericórdia de Deus nos livra do juízo vindouro por meio de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, de modo que nós não precisemos passar pela morte. E a graça de Deus, que é Deus nos dando vida eterna quando nós não merecíamos. Portanto, as bases de aproximação a Deus para o homem é por meio da graça hoje. Ou seja, é Deus falando: eu preparei para vocês um caminho de salvação. Vocês estavam perdidos, mortos em delitos e pecados, não há nenhum bom, ninguém que faça o bem, mas eu vou entregar meu único filho para tomar o juízo no lugar de vocês, para que vocês possam ter acesso à minha presença. Então, se você está chegando a Deus como esse cego, pedindo por misericórdia, a resposta que vocês vão ouvir, o Senhor Jesus falar: o que vocês querem que eu faça? Você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Tão simples assim. Pregando o evangelho, quando me converti, eu estava ainda na faculdade, muito tempo atrás, e uma das pessoas que eu preguei o evangelho, uma amiga de classe, depois que eu fiquei horas conversando com ela sobre o evangelho, e eu preguei e falei sobre a salvação pela graça, ela virou para mim assim: espera um pouco, você está dizendo que se a vida inteira eu só fiz boas obras, ajudei todo mundo, mas não aceito isso que você está falando, eu não vou para o céu? E um criminoso que fez tudo errado, está na cadeia, lá dentro da cadeia, já no final da sua vida ele crê, ele vai para o céu?
É isso que está falando? É exatamente isso. Falei, então não posso crer nisso, é muito fácil. Essa era uma pessoa que estava querendo impor para Deus os modos dela ser salva. Isso equivale a alguém no meio do mar, na praia, nadando. Alguém já teve essa experiência de estar lá no meio do mar nadando e uma correnteza começar a levar cada vez mais longe e você nada e quando não sai do lugar vai mais para trás ainda? É um desespero. Dá uma sensação de que você está a perigo, a coisa está feia para o seu lado. E se você se desespera, você começa a se afogar. Você já imaginou o quão ridículo seria uma pessoa nessa situação ver o salva-vidas chegando e o salva-vidas fala, olha, agarra essa boia. Não, pera um pouco, eu tenho um meio melhor de fazer isso. Eu acho que se eu pegar, ao invés de pegar essa boia, se você trouxer um pé de pato ou qualquer coisa, eu também entro com o meu esforço aqui e a gente chega lá. Vocês já ouviram coisa tão ridícula como isso? É o que diariamente o homem faz com relação ao Evangelho. Deus apresenta o Evangelho simples, crê no Senhor Jesus. Não, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ou seja, eu estou morrendo aqui, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, se você ainda tivesse que fazer alguma coisa para ser salvo, já não era graça. Porque o que é graça? O que é graça? Graça é um presente. Se eu faço por merecer, já não é presente, é salário. É pagamento por aquilo que eu fiz. Se eu tivesse que fazer alguma coisa para ser salvo, não seria salvação por graça. Porque eu falei, não, mas eu tive a minha parte. Peraí, não é graça não. Eu me esforcei. Não é verdade? Mas eu garanto para vocês, todos nós vamos ter que um dia estar diante de Deus. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você vai estar diante dele em gozo e alegria, porque você já passou pelo juízo. Mas se você não crê, tem um juízo ainda para ser resolvido dos seus pecados. Como é que vai ser os pecados? Você vai falar para eles, bom, faz o seguinte, Deus, aqui olha, nesse prato da balança, eu vou pôr todas as boas obras que eu fiz, e desse lado da balança eu ponho as más obras. E vamos ver qual lado que vai pesar mais. É assim? Você está estipulando para Deus que seja assim. Mesmo que fosse, garanto para você, o prato das más obras vai afundar. E esse aqui vai ficar flutuando. Não tem. Porque ninguém faz o bem. Mas ainda que nós quiséssemos nessas bases, como é que eu ia chegar diante de Deus como uma pessoa desesperada me afogando, estipular para Deus o que eu devo fazer para ser salvo? Não tem cabimento. Então, olha, não perca tempo de tentar se justificar como esse jovem rico, as bases para chegar até Deus. Não vai funcionar. Mas, se você se aproxima de Deus, confiando que Ele é misericordioso, gracioso e que te ama, você tem sim salvação. Porque houve um homem que fez essa pergunta a Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, foram presos, né, por causa da perseguição e a hora que foram levados para o cárcere, eles ficaram cantando lá à noite, amarrados no cárcere, deu um terremoto e soltou-se as coisas, abriu os portões da prisão. Era uma prisão à noite, tudo escuro, né? E o guarda romano que guardava aquela prisão, a hora que viu tudo isso acontecer, falou, pronto, agora eles fugiram. E a guarda romana, um guarda romano que cuidava de uma cadeia, se o preso que ele estava cuidando fugisse, ele pagava com a própria vida. Ele tinha que morrer. E a hora que esse soldado romano vê que aconteceu alguma coisa que abriu a porta da cadeia, pronto, esses dois já fugiram. Ele tentou se matar. Aí Paulo lá de dentro grita, não te faças mal, porque nós estamos aqui ainda. Aí o homem, assustado, esse soldado romano fala, tira eles para fora, senhores, o que devo fazer para ser salvo? A mesma pergunta que esse homem fez aqui. Tanto esse jovem rico quanto esse doutor da lei. O que devo fazer para ter a vida eterna, para ser salvo? A resposta de Paulo, longe de ser o que hoje a gente ouve, né? Fala, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha, tem uma listinha aqui para você, ó. Tem que fazer isso, tem os mandamentos, tem que guardar isso, tem que fazer isso, tem que frequentar uma igreja, tem que...
Não, a resposta foi clara e direta. O evangelho mais rápido pregado no mundo, que eu creio. A hora que ele falou assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Precisa mais que isso? Não, não precisa. É muito simples. Não, não é. É simples para você agora, mas para Deus custou o seu filho. Isso é mais ou menos que nem os pacientes, quando eles vão no consultório com catarata, falam assim: doutor, a cirurgia é simples. Meu filho, estudei a vida inteira para fazer ela, você acha que é simples? Não pode ser simples, né? É simples para você. Em 10 minutos está feita a cirurgia, você sai de lá sem tampão, já enxergando. É simples, mas não é simples para quem faz. Só eu sei os cabelos brancos que eu ganho fazendo uma cirurgia que complica e tudo mais. Ela é simples para o paciente, sim, mas não é para o médico. Triplica isso por um exponencial de milhões, tá? A obra de Cristo não foi nada simples. Foram 3 horas de trevas que ele teve que sofrer por nossos pecados. Mas tornou a coisa simples para nós. É só por fé. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Você ainda quer continuar fazendo alguma coisa para Deus? Ou você se rende como uma pessoa que está se afogando e fala: eu não aguento mais? E na terceira vez que desce, aí o salva-vida pode pegar, porque já desmaiou e já leva para lá. Deus te salvará, com certeza, baseado na sua misericórdia e na sua graça. Mas enquanto você estiver se esperneando, Ele vai deixar você se esperneando, até você aprender que não é por suas forças. Ele é o que salva. Ele é o que te busca, te dá ouvidos para ouvir, te comunica a vida e te dá por fim a salvação. E uma vez dada, jamais perdida, porque não foi baseada no que você é ou deixou de ser, mas no que Deus é. E é vida eterna, ou seja, salvo para sempre. É isso que Deus quer, que cada um aqui essa noite saia como esse cego, não triste, desapontado, porque tem que largar alguma coisa, mas alegre, porque viu o seu Salvador e segue agora, sem ser mandado seguir. O Senhor Jesus jamais forçou uma pessoa a segui-lo. Todos os que o seguem porque vem nele a pessoa que o pode salvar. E Ele pode te salvar ainda essa noite. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o evangelho da nossa salvação. O evangelho da salvação de cada um aqui. Porque salvação é individual. Eu não posso crer para o outro. Eu tenho uma família, 3 filhos e uma esposa. Eu ensinei o evangelho para eles, preguei desde pequenininho, li a Bíblia, mas eu não pude crer por nenhum deles. Eles tiveram que ter um dia na vida deles que eles decidiram: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Quantas vezes eu cruzo com pessoas que falam assim: você crê em alguma coisa? Meu pai é evangélico. Não é isso que eu estou perguntando. Você crê em Jesus Cristo? Mas minha família toda vai na igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Você crê em Jesus como seu Salvador? Aí é outra história. É individual. Então, não existe herança de salvação. Eu não vou passar para meus filhos a salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Não é por herança. O pecado eu passei, foi por herança. Mas a salvação é individual. Cada um deles teve que crer e, graças a Deus, creem. Mas essa noite aqui, saibam todos que Deus não tem netos, só filhos. Não tem netos. Então não esperem outra pessoa da sua família crer por você. Aliás, é um conceito católico, né? Alguém morre, depois eles acendem vela, fazem missa, oram por ele morto, para tentar tirar ele desse estado intermediário, e as minhas obras vão salvar alguém que não quis ser salvo enquanto era vivo. Isso é a coisa mais ridícula que possa existir. Isso é um ultraje e uma blasfêmia contra a obra de Cristo. Mas é isso que se ensina por aí. Mas a verdade de Deus é essa:
Como faço para ser salvo? A resposta pura e simples e clara: crê no Senhor Jesus. E o meu pedido essa noite aqui é que todos saiam daqui com certeza disso. Não espere mais tarde ou amanhã ou resolver algum problema. Não, de modo nenhum. É já. A salvação é agora. O momento oportuno é agora. Voltando ao exemplo do afogado, se ele falasse assim para o seu salva-vidas: olha, dá para você voltar amanhã nesse mesmo horário, daí a gente pode ver, porque agora eu estou meio ocupado aqui tentando me salvar. Não, seria ridículo. Então a salvação é agora, não deixa para amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu não sei o minuto próximo que nós vamos passar como vai ser. Ninguém sabe. Mas eu posso garantir que se você crer agora, qualquer que seja o minuto próximo, para você vai ser de total paz com Deus. Porque Ele te ama e te quer para junto dele. E não só isso, Ele arrumou um caminho para você fazer isso, através da fé em seu Filho Jesus Cristo. Vamos dar graças?